Eu sou a favor da Liga. Mas você acha que, assim, a gente conversou com o presidente de Fortaleza, né? E o Fortaleza e mais outros times estão de um lado dessa briga e o resto do outro, esse outro onde tem os times mais ricos, né? E assim, a gente acompanha futebol há tanto tempo que olhando essa situação, assim, é difícil acreditar que vai pra frente. Sim. Né? E como é que é a sua visão disso? Os dois lados estão tentando chegar num consenso. Mas estão mesmo? Estão tentando chegar num consenso. Só que assim, fica todo mundo puxando a corda no cabo de guerra. Qual é o princípio básico? Você ter um limite de dinheiro que vá do primeiro ao 20º, que seja no máximo 3 vezes e meia. Uhum. Aí a Libra diz que chegou, por um estudo do Guilherme Belintani do Bahia e do Thiago Escuro do Bragantino, a uma conta de 3,04. Entregou para quem está representando a Forte Futebol. Aí os caras falam, a gente entregou e não deram resposta. Aí o pessoal da Forte Futebol diz, não, a Libra não me entregou. Quem me entregou foi o Guilherme Belintani. Eu não sei se tem o aval da Libra. Uhum. Então tem uma questão de comunicação também que é importante ali. O que não pode acontecer é uma coisa que... Profetas do passado, né? O Eduardo José Fará, quando o prédio da Federação Paulista era na Brigadeiro Luiz Antônio, recebia jornalistas com um livro do Tomás Mazzoni, chamado História do Futebol no Brasil, e dizia assim, vocês ficam aí, em 98, vocês ficam aí falando sobre liga, e eu tô lendo aqui no Tomás Mazzoni que tinha uma confusão, porque tinha 2 ligas e ninguém sabia quem era o campeão. O campeão em 34, em 35 no Rio de Janeiro era o Botafogo e o América. Sabe por que o Vasco da Gama Vasco e América é o Clássico da Paz? Uhum. Porque em 33, 34, 35, 36 teve 2 campeões no Rio de Janeiro. E o campeonato que abriu o campeonato de 37 foi Vasco e América. Aí você vai falar com esses caras não sabem dessa história. Uhum. Então, quando a Libra cogita, eu acho que a Libra pode fazer muita coisa boa. Tem que juntar as 2 ligas. E tem que ter um sentido de que o campeonato é uma arvorezinha. Se você regar todo dia, olhar onde está seco e onde está molhado, onde está seco demais e onde está molhado demais, a arvorezinha, a plantinha, vai crescer e vai virar uma enorme árvore da felicidade. A Premier League. Uhum. O campeonato inglês exportava jogador para a França. Exportava Paul Gascoigne, campeão da Copa da Inglaterra em 91, foi jogar na Lazio, que era um time medíocre da Itália. 6 anos depois, quando a Premier League ainda não era o que é, o Chelsea, que era um time medíocre da Inglaterra, contratou o Zola do Parma. Com o dinheiro da Parmalat, tinha o Parma. Foi o primeiro sinal de que a arvorezinha estava crescendo. Se você não pensar como uma arvorezinha, e as pessoas estão pensando no galho, em vez de pensar na árvore. O meu galho está maior do que o seu. Vai acontecer, a árvore vai morrer. É o que está acontecendo aqui. Pois é. E assim, a gente... Porque assim, pela primeira vez, talvez em muito tempo, não sei o que você acha disso, mas parece que houve uma questão política com a CBF que, dessa vez, ela está favorável a isso acontecer. Ela não vai gerar empecilhos, né? Por causa Em tese, não vai gerar empecilhos. O que não era uma realidade há poucos anos atrás, né? Aí teve todo o problema lá com o outro presidente. Na verdade, teve problema com todos os presidentes, né, da CBF. É uma loucura aquilo lá. Mas aí meio que os clubes fizeram... ia no Rio, né? Fizeram um acordo, né, com a CBF e a CBF não vai impedir. Então, assim, é o momento que dá pra fazer isso aí, porque, sei lá, muda o presidente e o outro chegar, não, o campeonato é meu, porque eles podem fazer isso, né? Fizeram a vida inteira. E é um momento que dá pra fazer isso aí, então, assim... Mas algumas coisas acontecem dentro da CBF que vocês entendem um pouco da irritação de um lado e de outro. Claro. Por exemplo, um dos introdutores da ideia da Liga recentemente no Brasil, a ideia da Liga é muito antiga, né? Vamos combinar que a Copa União era pra ser uma Liga 5 anos antes de nascer a Premier League. Uhum. Podia ter acontecido no Brasil. Podia. Seria ter um problema econômico. O Brasil não vai ser a Liga inglesa, parêntese, mas a Inglaterra não é a Alemanha. A maior economia da Europa é a Alemanha. Uhum. E o maior campeonato da Europa não é o alemão. Então você pode ter a Espanha, comparado com a Alemanha, a economia da Espanha é desse tamaninho aqui. E a Espanha tem um campeonato que é muito mais atraente no mundo inteiro do que o campeonato alemão. Então a gente pode ter um campeonato. Se você tiver uma ideia que você resolver trabalhar, vai dar um trabalho desgraçado, mas dá pra fazer. Melhor do que tá, dá. Mas enfim, você pega o Flávio Sveiter, que não gosta que eu diga isso, mas assim, ele trouxe a ideia da Liga, ele comprou os direitos do livro The Club,
que é o livro traduzido no Brasil para A Liga, fomentou a ideia da Libra, juntou dirigentes Federação Paulista, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, difundiu essa ideia e hoje ele é vice-presidente de projetos e desenvolvimento da CBF. O que tem que fazer um diretor de projetos e desenvolvimento da CBF? Primeiro, desenvolver. Então, ele tem que ser o algodão entre os cristais para resolver essa questão política. E vamos combinar que um vice-presidente de projetos e desenvolvimento da CBF, não sei o que vai acontecer, não tem que tomar comissão de nada, se a liga der certo. Né? Porque ele é diretor da CBF, já tem um salário para isso. E as pessoas estão olhando para isso com desconfiança. As pessoas da Forte Futebol. O que tem que acontecer? Alguém tem que ser o algodão entre os cristais. O que não pode acontecer é o futebol brasileiro continuar nesse quinto mundo que a gente está. A picuinha, né? De clube com clube. Né? A gente é o subúrbio do mundo. A picuinha é histórica, né? Histórica. Brasileira é histórica. Cara, assim, eu não lembro a última vez que teve uma reunião entre os dirigentes dos clubes todos pra conversar sobre isso, que não saiu quebra-pau. E isso aconteceu algumas vezes. Aí estão tendo a reunião, a imprensa toda tá lá fora. Sai, aí o Petralha aloprando alguém, aí depois lá vem e fala não sei o quê, onde fazer. Os personagens, começa a sair os personagens. E o Petralha é o contraponto disso, porque muita gente do lado da Libra diz o Petralha é o que inviabiliza, porque montou um sistema na Forte Futebol com a Serengeti, que é o fundo de investimento que fez assinou um contrato com a Forte Futebol para pagar 4 bilhões 850 milhões de reais por 20% da nova liga, se tiver todos os 40 clubes. E tem um sócio do Paraná que se diz, o Petralha é que botou esse cara aí. E os caras da Forte Futebol dizem, não, o Petralha não teve nada a ver com isso. E quem está do outro lado diz, como não? Que é a mesma desconfiança que eu coloquei da história do Flávio Sveiter. O Sveiter é vice-presidente de desenvolvimento e projetos da CBF. O que ele tem que fazer? Desenvolver e projetar. Olha, simples assim. Então, ele tem que ser o algodão entre os cristais. Ele ou o presidente da CBF, se a CBF de fato quiser abrir mão da organização do campeonato e entregar para os clubes, que é como funciona no mundo inteiro, e não adianta fazer uma liga política, porque aí tem razão fará. Tinha razão fará. Se for uma liga política, vai ser igual a liga italiana. A liga italiana conseguiu transformar ouro em qualquer outra coisa. Sei. E a liga inglesa fez exatamente o oposto. Em 30 anos.